Transcrição por Rev.com, página 1 de 10. Doutora Ruth Adeui, olá! Você está ouvindo o Stanford Medcast, o podcast em série da Universidade Stanford, onde trazemos insights dos principais médicos e cientistas do mundo. Se você é novo por aqui, considere assinar para ouvir mais episódios gratuitos em breve. Eu sou sua anfitriã, Doutora Ruth Adeui. Este episódio faz parte da minissérie Hot Topics e hoje falaremos sobre a importância de cuidados culturalmente sensíveis e acessíveis. Estou acompanhado pelos doutores M. Filsuf e Baldeep Singh, que são os codiretores médicos da Pacific Free Clinic, uma clínica do Stanford Cardinal. A doutora M. Filsuf é professora assistente clínica de atenção primária e saúde populacional na Stanford Medicine. Antes de sua função de codiretora, ela foi residente-chefe no programa de residência em Medicina Interna de Stanford de 2019 a 2020. A doutora Baldeep Singh é professora clínica e chefe clínica de Medicina Interna na Divisão de Atenção Primária e Saúde da População. Como educador clínico por mais de 25 anos, seu foco principal tem sido a prestação de cuidados de saúde, educação médica e populações carentes, e ele ocupou vários cargos de liderança relacionados a isso. Obrigado a ambos por estarem comigo hoje. Doutora M. Filsuf, obrigada por nos receber. Doutor Baldeep Singh, obrigado por nos receber. Estamos felizes por estar aqui. Doutora Ruth Adeui, estou curiosa para saber de você. Como começou seu interesse em trabalhar com populações de pacientes carentes? Dr. Baldeep Singh, quando comecei minha carreira na rede de segurança, saí da residência e estava tentando deixar claro para mim mesmo que a atenção primária seria a minha especialidade, mas realmente queria dedicar parte da minha carreira a populações carentes. Naquela época, eu estava em Los Angeles e, por 2 anos, entrei para uma clínica no norte de Los Angeles que era basicamente uma clínica para moradores de rua e pessoas carentes. E então levei essa experiência comigo para a UCLA, onde fui professor por 14 anos. Tentei continuar nessa área de especialização e interesses durante meu tempo lá e depois que me mudei para Stanford. Doutora M. Filsuf, vou compartilhar uma história com você sobre como comecei a me interessar em trabalhar com esse tipo de população e, para ser totalmente honesta, não é uma história da qual me orgulho, mas acho que é algo que acontece muito e que pode nos ensinar muito. Eu me interessei em trabalhar com essa população quando estava na faculdade, na graduação, antes de entrar na faculdade de medicina e me tornar médico, e sabia que era para lá que eu queria ir, queria me envolver e ver o que eu poderia fazer para ajudar, e na verdade me envolvi com uma organização que organizaria essas viagens médicas para outros países para ajudar a fornecer cuidados médicos para populações carentes de lá. Envolveu ir a esta parte rural de Honduras e montar uma clínica móvel. Nós traríamos nossos próprios médicos, remédios e forneceríamos cuidados. E eu me lembro de que no final eu me senti, honestamente, mal com tudo aquilo e pensei, nós realmente fornecemos um bom atendimento aqui? Entramos nessa comunidade da qual não sabíamos nada. Ficaremos lá por uma semana. Senti como se tivéssemos confundido pacientes de diferentes partes do mundo. Esta transcrição foi exportada em 13 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Medcast_episode 24_128 transcrição por Rev.com página 2 de 10. País para vir nos ver, e então não tínhamos realmente a infraestrutura ou as ferramentas para fornecer cuidados de alta qualidade. E parecia que toda essa preparação, arrecadação de fundos, recrutamento, medicamentos, todo esse esforço, as passagens aéreas que gastamos para chegar lá, tudo isso. Esse foi realmente um ótimo uso de recursos.
Nós nos beneficiamos mais do que as pessoas a quem servimos. E então essa experiência realmente consolidou essa minha obsessão, que é cuidar dessa população, mas não apenas fazer isso de qualquer jeito, mas realmente estar atento a isso e garantir que estamos usando os recursos adequadamente, que qualquer cuidado que estejamos fornecendo seja de alta qualidade, que seja sustentável. Coisas assim. Foi justamente a partir dessa experiência realmente negativa que me envolvi nessa linha de trabalho. Doutora Ruth Adeui, o que se destaca para mim do que vocês dois disseram é essa intencionalidade sobre como vocês seguiram sua jornada médica nesse espaço. Para nivelar o restante da conversa, acho que é importante escolhermos algumas definições ou pelo menos entender, da perspectiva de vocês dois, o que sensibilidade cultural, competência cultural e acessibilidade significam para vocês. Doutora M. Filsuf, só quero dizer que não me considero, de forma alguma, uma especialista nesses tópicos. Acho que para ser um especialista, você realmente precisa fazer pesquisas e dedicar uma parte significativa do seu tempo ao estudo desses tópicos, mas estou feliz em compartilhar minha experiência de vida e o que percebi vivendo e sendo um provedor de cuidados primários e tentando trabalhar com populações de diferentes origens. Oferecer um atendimento que envolva sensibilidade cultural e tenha isso em mente significa que seus pacientes, independentemente de sua idade, sexo, identidade de gênero ou origem cultural, qualquer paciente que você veja se sentirá confortável em compartilhar suas preocupações e experiências, e também sairá se sentindo compreendido. Essa é uma característica marcante da prestação de cuidados culturalmente sensíveis. E estou dizendo que isso pode parecer diferente para pessoas diferentes de origens diferentes, mas, desde que essas coisas sejam comuns, isso é culturalmente sensível para mim. Dr. Baldip, sim, no contexto de nós, médicos de atenção primária, no contexto da nossa própria unidade de atenção primária de Stanford, mas também como educadores médicos que ajudam a administrar e orientar as clínicas gratuitas, nós lidamos com essas questões. Não somos especialistas e recorremos frequentemente aos nossos especialistas para nos ajudar a educar nossos alunos. Acredito que, estando cientes das diferenças e semelhanças culturais, sem atribuir valor, positivo ou negativo, os medicamentos tiveram que olhar muito atentamente para nós mesmos. Felizmente, Stanford fez um trabalho um pouco melhor nisso nos últimos 2 anos, mas acho que não fez um ótimo trabalho antes disso, de realmente prestar atenção aos próprios preconceitos e vieses, realmente ouvir os pacientes, fazer perguntas em vez de fazer suposições e apenas cultivar conhecimento. Fazemos isso na faculdade de medicina, de uma forma um pouco aleatória. Damos crédito às faculdades de medicina por terem dedicado muito mais tempo a esse tópico do que quando eu estava em treinamento. Sensibilidade cultural, treinamento de alfabetização e treinamento contra preconceitos são coisas que agora fazem parte do currículo das faculdades de medicina e que não existiam há 10, 20, 30 anos. E isso me encoraja muito. Você obviamente não pode ligar o. Esta transcrição foi exportada em 13 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Medcast_episode 24_128 transcrição por Rev.com página 3 de 10. TV e não ver que isso está afetando a sociedade diariamente e entender que, embora tenhamos feito algum progresso nos últimos 30 anos desde que comecei, ainda temos um longo caminho a percorrer. Doutora M. Filsuf, tive a sorte de fazer parte de uma geração de formação médica em que era cada vez mais reconhecido que o elemento mais importante para qualquer cuidado de qualquer paciente é entender o contexto cultural em que sua saúde ocorre. Eles estavam apenas começando a formalizar e tornar isso intencional, então teríamos certas classes
Minha faculdade de medicina chamava isso de saúde e sociedade, onde você aprende habilidades para entender e ponderar essas coisas em seu tratamento geral. Eu diria que ainda faltava, mesmo naquela época. Acho que o que estava faltando quando eu estava lá era esse reconhecimento de que os próprios médicos vêm de uma formação cultural e apenas reconhecem seus próprios preconceitos ou maneiras de fazer suposições, como todos os humanos fazem, que você pode pelo menos reconhecer isso e então contornar isso. Acho que era uma parte que estava faltando, mas espero que esteja se tornando cada vez mais intencionalmente incorporada em Inaudível 0h07min37. Doutora Ruth Adeui, estou curiosa para saber como você acha que as origens culturais dos seus pacientes se cruzam com os determinantes sociais da saúde. A pandemia nos forçou a analisar de forma mais profunda e rigorosa como os determinantes sociais da saúde de um paciente impactam seu bem-estar geral. Dr. Baldip, sim, eu diria que o foco nos determinantes sociais da saúde como sendo essenciais para o cuidado dos pacientes também evoluiu. De fato, nossa própria divisão agora ensina um curso na Faculdade de Medicina de Stanford sobre esse tópico sobre determinantes sociais da saúde. Então, o que fizemos há alguns anos foi iniciar um questionário dentro da clínica porque os alunos realmente sentiram que precisávamos fazer um trabalho melhor de avaliação dos determinantes sociais da saúde para nossos pacientes. E então realmente fazer uma avaliação de onde estavam as lacunas em nossa própria população de pacientes. Os dados foram fascinantes porque diferentes populações têm diferentes tipos de necessidades. Por exemplo, fizemos muito trabalho com a Second Harvest para a insegurança alimentar, pensando que isso poderia ser um problema muito grande em nossa própria clínica e no atendimento de nossa população específica de pacientes, sendo um problema menor do que a dificuldade, por exemplo, de obter medicamentos. O transporte é sempre um problema. É por isso que tentamos localizar nossas clínicas mais perto das populações necessitadas. Temos uma no leste de Menlo Park, que será transferida para Sydney, e depois uma em São José para tentar dar conta disso, as clínicas gratuitas. Eles foram desenvolvidos há 30 anos em resposta às preocupações dos estudantes de medicina de que não estavam necessariamente atendendo todos os tipos de pacientes no Hospital Stanford. Número 1 e número 2, eles sentiam que havia uma necessidade na comunidade que não estava sendo atendida no que diz respeito a tentar ajudar pacientes carentes, com seguro insuficiente e sem seguro. E ao longo de 30 anos, isso evoluiu com uma missão dupla. Número 1, fornecer o melhor cuidado que pudermos, o que chamamos de cuidado transicional. Esse é um cuidado onde estabilizamos o paciente e o levamos de volta ao seu país de origem, se forem pacientes internacionais ou para um. Esta transcrição foi exportada em 13 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Medcast_episode 24_128 transcrição por Rev.com página 4 de 10. Clínica de atenção primária dedicada ao tratamento de pacientes com seguro insuficiente ou baixa renda em suas comunidades. E a segunda parte disso, nossa missão é realmente fornecer educação aos alunos sobre essas comunidades. Quando os alunos estão realmente fazendo o trabalho, tanto como estudantes de graduação e medicina, quanto como residentes, eles aprendem muito sobre como é fornecer cuidados a esta comunidade e quão desafiador isso pode ser, dados todos os problemas em torno dos determinantes sociais da saúde, falta de acesso a transporte e moradia, mas também o fato de que muitos deles simplesmente não veem médicos há muito tempo e então os envolvem no sistema e os colocam no ambiente apropriado. Passamos muito tempo conversando com nossos assistentes sociais sobre o que podemos fazer em termos de recursos para oferecer diferentes tipos de recursos com base na triagem de necessidades sociais que estamos fazendo.
Isso é quase como uma pergunta padrão que faríamos na medicina sobre histórico médico ou histórico social. Seus determinantes sociais de saúde agora se tornaram uma parte essencial do que fazemos com os pacientes, especialmente populações vulneráveis, para realmente cuidar deles adequadamente, porque muitos desses fatores afetam sua capacidade de seguir nossas recomendações. Doutora Ruth Adeui, acho interessante que você apresente esse cenário em que você pesquisou sua população, você tem esses dados e então toma uma atitude. A próxima pergunta que eu tinha era se você acha que é responsabilidade dos clínicos ou das organizações clínicas, entre aspas, tratar desses determinantes sociais da saúde. Pelo que você acabou de dizer, parece que sua resposta é sim. Dr. Baldip, sim, eu diria que isso depende um pouco da população. Então, por exemplo, em nossa população regular de pacientes, que é bastante heterogênea em Stanford, podemos fazer um pouco menos disso do que, digamos, no Hospital do Condado ou no Centro de Saúde qualificado pelo governo federal. E certamente é por isso que temos, inaudível 0h11min e 40 segundos, as clínicas gratuitas, porque estamos tentando imitar o que é feito nos níveis de centros de saúde qualificados do condado e do governo federal. Repetidamente, quando analisamos os resultados dos pacientes são 100% determinados pela capacidade deles de comparecer às consultas ou encaminhamentos. Quais são os problemas ou barreiras à insegurança alimentar? Quais são as barreiras raciais ou culturais na sociedade? Quais são os problemas deles em relação à moradia? Então, todas essas coisas são fatores críticos que permitem uma saúde melhor. Ignorar isso, acredito, é um grande desserviço aos nossos pacientes. Doutora M. Filsuf, concordo plenamente que é responsabilidade do clínico abordar os determinantes sociais da saúde e acho que se nosso objetivo como prestadores de serviços de saúde é manter o bem-estar e tratar doenças, então temos que fazer isso. Está bem estabelecido na literatura que os determinantes sociais da saúde têm impactos na saúde e no bem-estar. Então, se não os abordasse e não os tratasse, o clínico estaria em tratamento completo. Para acrescentar a isso, penso que, como médico, você também tem que entender suas próprias limitações e onde estão os pontos fortes de sua educação e reconhecer que talvez eu, como clínico, talvez eu não conheça todos. Esta transcrição foi exportada em 13 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Medcast_episode 24_128 transcrição por Rev.com página 5 de 10. Recursos habitacionais de baixa renda disponíveis no condado, por exemplo. Então, acho que você precisa reconhecer que a medicina é um esporte de equipe e saber quando recrutar outros companheiros de equipe que tenham conhecimentos que talvez você não tenha. Então é aí que trabalhamos muito próximos de nossos assistentes sociais, gerentes de caso, farmacêuticos, enfermeiros, e toda a equipe tem que trabalhar em conjunto para fornecer um quadro completo do atendimento que aborde esses determinantes sociais. E então, como clínico, seu trabalho é estar ciente dessas coisas para que você possa identificar quando os pacientes precisam de um tratamento específico, seja um assistente social ou um gerente de caso, qualquer recurso, e certificar-se de que você está recrutando e destacando o membro de equipe apropriado para lidar com isso. Dr. Baldip, sim, gostaria apenas de destacar o ponto de M, que é que a atenção primária, por sermos a linha de frente onde os pacientes às vezes interagem com o sistema de saúde, se tornou um esporte de equipe. Precisamos expandir isso em Stanford em geral, mas tentamos também melhorar nas clínicas gratuitas, embora seja muito mais difícil integrar a saúde comportamental, porque grande parte da saúde mental influencia a saúde física,
muitas vezes isso não é diagnosticado e os determinantes sociais da saúde influenciam nisso de uma forma muito complexa. Agora integramos o serviço social e a saúde comportamental em nossas equipes de atenção primária, e eles se tornaram membros essenciais da nossa equipe. Doutora M. Filsuf, somos condicionados na educação médica a fingir que temos todas as respostas o tempo todo. Estudantes de medicina e de graduação ouvem que é preciso saber tudo. E se lhe fizerem uma pergunta, você precisa saber a resposta. Você nunca pode dizer, eu não sei. E acho que quando você entra no mundo real, há um pouco de desaprendizagem que acontece com isso. E então você está lutando contra esses instintos quando os pacientes lhe contam sobre sua insegurança alimentar ou sobre sua moradia, sobre esse sentimento que o provedor tem de que ele precisa ter todas as respostas. Preciso saber onde fica cada banco de alimentos. Isso quase leva os provedores a não procurarem colegas de equipe e pedirem ajuda e obterem a experiência de alguém que poderia realmente ser mais útil nessas questões. Há uma mudança definitiva que precisa acontecer e como treinamos provedores e futuros médicos para pensar sobre conhecer suas limitações. Doutora Ruth Adeui, uma lacuna tangível no currículo da Faculdade de Medicina. Eu queria abordar superficialmente o que está acontecendo durante esta pandemia em torno da hesitação em relação às vacinas. E toda essa área destacou a realidade da angústia das pessoas no sistema médico em geral, ou mesmo o fato de que alguns pacientes têm crenças culturais que não condizem com o fato de eles procurarem profissionais de saúde. Como você se conecta com aqueles pacientes que podem abrigar esse sofrimento no sistema médico, ou mesmo que têm crenças culturais que não facilitam a aceitação de conselhos de saúde de médicos? Dr. Baldip, sim, esse, eu acho, é um dos maiores desafios. Vemos isso muito na atenção primária, já que vivemos em uma comunidade muito heterogênea na Bay Area, que é. Esta transcrição foi exportada em 13 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Medcast_episode 24_128 transcrição por Heavy.com página 6 de 10. Uma das alegrias e da vitalidade desta comunidade é que as pessoas trazem muitos pontos de vista diferentes sobre saúde que nós, da medicina ocidental, podemos ou não compartilhar. E certamente, dada a histórica falta de confiança em certas comunidades, temos que nos esforçar ao máximo para tentar entender e aceitar isso. E então eu acho que todos nós entramos nessas interações tentando encontrar os pacientes onde eles estão, tentamos fazer muitas perguntas, ouvir suas respostas e então tentamos encontrar um ponto em comum quando apropriado. Porque não entendemos completamente, digamos, certos tipos de medicina alternativa, por exemplo, desde que não pensemos que seja prejudicial para o paciente, podemos concordar que queremos trabalhar como um complemento aos seus outros cuidados. Também precisamos ser humildes sobre nossa compreensão de todos os tipos de problemas de saúde e estar dispostos a aceitar que as pessoas podem ter ideias diferentes sobre o que pode funcionar ou não para um conjunto de doenças médicas com as quais podemos não concordar. Então, acho que é preciso conhecer as pessoas onde elas estão, tentar fazer perguntas para tentar ver onde estão as barreiras. Muitas vezes tentamos recrutar familiares ou pessoas em quem eles confiam, talvez pais ou filhos, líderes comunitários. Agora temos uma campanha de mídia social em Stanford para tentar abordar isso em diferentes comunidades. Digamos especificamente em relação à vacina, por exemplo, mas é um desafio. É um desafio quando você sabe, no caso das vacinas, para usar um exemplo, o quão importante isso é, mas se você for muito forte ou duro com o paciente, acho que você pode realmente aumentar esse sofrimento e deixá-lo ainda mais na defensiva e então afastá-lo. E então você não está prestando nenhum serviço a eles.
Doutora M. Filsuf, há talvez 3 categorias de coisas em que penso quando as pessoas expressam uma angústia no sistema de saúde. Uma delas é reconhecer e validar as formas muito reais pelas quais o sistema de saúde decepcionou as pessoas. Há exemplos muito bons disso. É responsabilidade dos provedores serem educados sobre essas informações e reconhecer que elas são reais e validá-las. Isso vale para tudo, desde coisas como os experimentos com sífilis em Tuskegee. Acho que é um exemplo infame, mas mesmo na história mais recente, o Dr. Singh e eu estávamos em uma palestra aprendendo sobre as equações que usamos para calcular a função renal. Temos usado 2 diferentes para pessoas afro-americanas e não afro-americanas. E, na verdade, isso não faz muito sentido com base na raça como construção social. E então, mesmo coisas assim, eu acho, ainda são comuns em nosso sistema. Então, é preciso reconhecer que isso é algo muito real e que a desconfiança das pessoas está presente em muitos casos. Então, a esse tratamento, reconhecer os fatores sistêmicos como 1, e depois 2, entender a experiência individual de alguém e realmente tentar aprender, perguntar individualmente, como você foi afetado. Quais são as suas experiências que o levaram a abrigar desconfiança e compreensão da compreensão e experiência de um indivíduo apenas para aprender, entender e também validar? Esta transcrição foi exportada em 13 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Medcast_episode 24_128 transcrição por Rev.com página 7 de 10. E então um terceiro, que eu acho mais difícil, é tentar separar alguns desses problemas muito reais e generalizados dessa nova era de desinformação, onde há muita desinformação e talvez desconfiança que não precisa estar lá. E então tentar analisar isso e fazer o que puder para educar sobre a desinformação e fornecer fatos científicos e baseados em evidências, e misturar tudo isso. É uma tarefa difícil, mas importante. Doutora Ruth Adeui, sim. Obrigado por compartilhar isso. E estou realmente curioso para saber se vocês dois gastaram uma quantidade significativa de tempo discutindo essa informação errada e desmascarando coisas em sua prática. Dr. Baldip, sim, com certeza. Mas, novamente, você tem que fazer isso de uma forma que não seja conflituosa e que não insulte o paciente de nenhuma forma. Muitas vezes as pessoas são enganadas com informações que não podemos culpá-las por necessariamente ouvirem informações erradas. Então, penso que de uma forma calma, apaixonada e empática, você está tentando ouvir o que eles estão dizendo e tentando, lenta e sistematicamente, analisar por que isso é desinformação, qual é a ciência e por que você acha que eles deveriam recorrer às terapias que recomendamos. E direi uma coisa interessante que notamos particularmente na atenção primária: como as pessoas têm experiências longitudinais conosco, muitas vezes ao longo de anos ou décadas, seu nível de confiança pode às vezes mudar. Então, minha capacidade de fazer com que alguém se envolva com algo, talvez na primeira visita, é muito diferente da de alguém de quem cuidei por uma década e que agora, porque o acompanhamos nos bons e maus momentos ao longo de muitos e muitos anos, e ele passou a confiar em nós, aceita nossos conselhos. Um dos principais fatores que tornam os cuidados primários tão importantes é construir aquela confiança que eles podem não ter em nenhum outro profissional de saúde, para então começar a fazer com que eles façam algumas mudanças no estilo de vida ou mudanças terapêuticas que realmente irão melhorar sua saúde. Doutora Ruth Adeui, pensei em pedir alguns exemplos de quando você não conseguiu se conectar com um paciente, seja por causa de uma origem diferente, diferença cultural ou qualquer outra coisa, porque você acha que a conexão não foi estabelecida ou foi difícil de ser estabelecida, e o que você mudaria, olhando para trás.
Doutora M. Filsuf, na verdade, tive uma paciente há pouco tempo, que era jovem, tinha 30 e poucos anos, era bem saudável e veio aqui apenas para alguns exames de rotina. O paciente cresceu em um país onde o padrão de atendimento para exames de rotina é muito diferente do que oferecemos aqui. E isso acontece muito quando alguém vai a um lugar onde é mais rotineiro fazer ressonâncias magnéticas de corpo inteiro ou mais exames laboratoriais ou algo assim. Mas esse paciente realmente queria ter certeza de que estava com os exames de câncer em dia. E então expliquei que exames preventivos de câncer adequados para cada idade poderíamos oferecer e que queríamos ter certeza de que eles estavam atualizados. E no final, o paciente ainda queria muito que eu pedisse exames de imagem para um rastreamento de câncer e não apresentava necessariamente sintomas que justificassem isso ou outras coisas assim. Esta transcrição foi exportada em 13 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Medcast_episode 24_128 transcrição por Rev.com página 8 de 10. E passei muito tempo explicando os dados e por que temos essas recomendações e que eu não achava que a geração de imagens fosse apropriada. E nós realmente não conseguimos encontrar um ponto em comum. E ela continuou querendo a imagem e querendo a imagem. E então tivemos que deixar assim, ok, bem, vamos ter que concordar em discordar sobre isso. E penso, em retrospecto, que teria sido um melhor uso do nosso tempo e um maior fortalecimento e construção de relacionamentos, em vez de eu tentar convencê-la do meu ponto de vista, dos meus dados e dos meus fatos ou seja lá o que for, que é entender por que você está tão preocupada em fazer exames de câncer. Você teve que testemunhar alguma experiência em que um membro da família teve câncer ou tem alguns sintomas e talvez não se sinta confortável em compartilhar comigo, o que pode justificar alguns exames de imagem. Só para entender de onde vem essa preocupação com o câncer, em vez de deixar que eu te convença do que está entre aspas, certo? Então, acho que isso nos leva de volta a esse tema que continua surgindo, de que apenas entender e fazer com que os pacientes se sintam compreendidos deve ser seu primeiro instinto, em vez de convencer. Dr. Baldip sim, em algumas culturas, a questão da morte é muito difícil para as famílias quererem conversar com os pacientes. Uma das coisas que valorizamos na medicina ocidental é a ideia de transparência com os pacientes. Costumava haver uma abordagem muito paternalista. Ao longo de muitos anos, tentamos nos tornar parceiros dos pacientes, e a transparência é uma característica fundamental disso, mas tem sido difícil para mim, pois algumas culturas, particularmente as asiáticas, e não estou fazendo um julgamento aqui, mas apenas tentei não mencionar o fato de que há um diagnóstico de câncer em um paciente idoso que não fala inglês e tentar esconder essa informação deles. Então aqui temos um valor oriental em conflito com um valor ocidental. Muitos médicos têm enfrentado dificuldades com isso. Fazemos o possível para convencer as famílias de que, quando os pacientes sabem do diagnóstico de câncer, isso lhes permite encerrar o assunto e se envolver com a família de uma maneira diferente. Mas muitas vezes tive que ceder e apenas expressar minha preocupação com aquele membro da família que não sabia do seu diagnóstico, mesmo que eu não me sentisse 100% perfeito sobre isso, para não perturbar o contexto cultural, a família e o paciente. Doutora Ruth Adeui, vocês dois mencionaram que é importante que os médicos reconheçam sua própria origem cultural e como isso aparece quando falam com os pacientes. Mas também, à medida que absorvem essas diferenças culturais, eles precisam manter a mente aberta sobre as diferentes perspectivas do paciente. Como você faz isso? Quais são algumas coisas que funcionaram para você? Dr. Baldip sim, dá trabalho. Temos um conjunto de ensinamentos chamado entrevista motivacional, em que você os aconselha sobre o que acha que eles precisam fazer.
Você tenta fazer com que eles relacionem o que você está pedindo com algo que seja significativo para eles. Então, vamos pegar o exemplo da asma. Você está dizendo que, ao parar de fumar, a asma deles vai melhorar. Então você está vinculando algo que está tentando mudar. Esta transcrição foi exportada em 13 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Medcast_episode 24_128 transcrição por Heavy.com página 9 de 10. Digamos, parar de fumar por algo, uma doença que eles têm ou pela saúde dos seus filhos. Seu tabagismo agora está realmente afetando a saúde de seus filhos. Às vezes é preciso aceitar isso por um tempo. O paciente vai ficar sentado com ele e ficar sentado com ele. E, mais uma vez, voltando a essa ideia de continuidade e cuidados primários, os pacientes voltarão e dirão: eu realmente pensei sobre o que você vem me dizendo há anos, e como eu não os pressionei quando eles estavam prontos para fazer a mudança, eles terão um espaço muito melhor em suas cabeças para assumir isso. Se você quiser falar comigo sobre os problemas X, Y e Z, estou à sua disposição. Esteja disponível e depois seja repetitivo. Acho que metade do trabalho dos cuidados primários é realmente inaudível 0h26min e 18 segundos, e que eu trago à tona os comportamentos de saúde que precisamos mudar ou adaptar em cada visita, para que eles saibam que eu não estaria me esforçando tanto se não achasse que fosse importante. Doutora M. Filsuf, acho que isso acontece muito, e eu luto com isso o tempo todo, e não sei qual é a resposta, mas com a saúde mental, acho que há muita variação em como diferentes culturas veem a saúde mental e o que são doenças de saúde mental, depressão, ansiedade, etc. É muito difícil equilibrar o que alguém entende sobre essas coisas com o que eu acho que cada vez mais as comunidades médicas entendem, que é que depressão e ansiedade são doenças, assim como hipotireoidismo, câncer é uma doença e, portanto, deve e pode ser tratada. E não quero invalidar a compreensão de alguém sobre saúde mental e seu contexto cultural, mas, ao mesmo tempo, não quero que isso o impeça de receber um tratamento que eu sei que pode ajudá-lo e fazê-lo se sentir melhor e funcionar melhor. E então, analisando como posso unir minha compreensão da depressão como uma doença e misturá-la com sua compreensão cultural da depressão e onde podemos chegar a um meio termo para que o resultado que obtivermos seja mutuamente acordado como bom, e que você esteja melhor e o que quer que melhor signifique para você. O que é melhor, novamente, vai ser diferente para cada pessoa, mas entender o que é melhor para você e como posso ajudá-lo a chegar lá é o princípio básico que eu uso. Doutora Ruth Adeui, quais você acha que são algumas das principais lições para clínicos e profissionais de saúde e o que eles podem fazer em sua prática para fornecer cuidados culturalmente sensíveis e acessíveis aos seus pacientes? Doutora M. Filsuf, eu diria que seu primeiro papel como provedor é entender, não convencer. Eu diria que outra pérola é o que mencionamos sobre a medicina ser um esporte de equipe. Entender sua especialidade e quando você traz a especialidade de outros para fornecer o atendimento mais completo e provavelmente um terceiro é que esses princípios e o fornecimento de atendimento culturalmente sensível se aplicam a 100% dos seus encontros com pacientes. Cada paciente tem uma cultura, tem um contexto, tem determinantes sociais de saúde. Isso não é exclusivo de uma população ou outra e 100% dos seus pacientes devem ser abordados com essa estrutura. Esta transcrição foi exportada em 13 de setembro de 2021. Veja a versão mais recente aqui. Medcast_episode 24_128 transcrição por Heavy.com página 10 de 10. Dr. Baldip sim, dê-nos alguns exemplos, coisas que fizemos em Stanford, mas também nas clínicas gratuitas.
Uma delas é que fornecemos serviços interpretativos muito robustos. Queremos realmente que os pacientes que não falam inglês se sintam confortáveis. Temos uma população enorme que não fala inglês em ambos os conjuntos de clínicas, nas nossas próprias clínicas em Stanford e nas clínicas gratuitas. E, de fato, recrutamos estudantes do nosso campus de graduação para serem intérpretes nas clínicas gratuitas nos 4 idiomas que mais vemos. O segundo curso, no qual passamos muito tempo pensando sobre o que precisamos para continuar fazendo um trabalho muito melhor, é recrutar e reter professores e funcionários que se pareçam com nossa população de pacientes, para que se sintam confortáveis. Então, realmente queremos uma equipe e corpo docente afro-americanos, latinos e asiáticos que reflitam nossa população de pacientes. Pensamos muito sobre isso nas clínicas gratuitas e realmente tentamos recrutar gerentes e estudantes para ajudar os pacientes a se sentirem mais relaxados nas clínicas, imitando a diversidade étnica que eles veem em suas comunidades. A terceira coisa que estamos fazendo, e acho que, mais uma vez, ainda precisamos fazer mais, fizemos isso recentemente com os direitos LGBT nas clínicas gratuitas, é fazer treinamentos realmente focados em ser mais consciente culturalmente para obter o conhecimento e as habilidades que você precisa tanto no contexto da competência cultural, mas também LGBT e outros tipos de conjuntos de habilidades que tanto o corpo docente quanto os alunos e nossa equipe precisam para não mostrar preconceitos, para ser culturalmente competente, para ter a mente aberta, muitas das coisas que discutimos neste podcast hoje. E então usar nossa equipe maior, como Emi estava aludindo anteriormente, agentes comunitários de saúde, assistentes sociais, outros tipos de ferramentas de promoção da saúde que são culturalmente específicas e apropriadas para completar isso, para que as pessoas sintam que todo o inaudível 0h30 e 43 segundos, você é solidário e culturalmente consciente e atencioso com os pacientes em todos os aspectos, de cima a baixo. Doutora Ruth Adeui, excelente! Obrigado por se juntar a mim hoje e conversar comigo sobre esse assunto e compartilhar suas ideias. Foi uma conversa excelente e agradecemos sua presença aqui hoje. Obrigado por assistir. Este podcast foi trazido a você pela Stanford CME. Para reivindicar CME por ouvir este episódio, clique no botão Reivindicar CME abaixo ou visite medcast.stanford.edu. @VoiceAloudReader. Parâmetros de extração de texto em PDF. Exclua se este arquivo for usado fora do aplicativo @VoicePDFXX#46FD8FB5.